Fala, turma! Estamos começando mais um Wisecast. Eu me chamo Leonardo. Estou sem o Rodrigo Lauredo aqui hoje, que está numa situação bem especial para o nascimento da nossa princesa Ana Lua. Então é uma edição super especial do Wisecast. E estou com meu querido amigo Rogério Carvalho, que vai conduzir esse podcast aqui comigo. Cara, uma honra te ter como convidado já 2 vezes e agora como um parceiro aqui, dividindo comigo aqui essa mesa, cara. Demais, viu? A Muito honra bom. é toda minha. Muito eu bom que mesmo. agradeço Obrigado aqui. mesmo por ter assumido. Ainda mais com esse convidado de hoje aqui, que a gente o cara- foi bater. Vou contar só isso para assim. Fomos bater um papo aqui, né, Juan? Devia ter gravado, né? Praticamente o podcast aconteceu aqui, no camarim aqui do prévia, um estúdio. spoiler. Ó, e antes de apresentar o convidado, assim, o cara é fera. Eu vou ler aqui, eu tive que organizar aqui, porque é muita coisa. O cara, Juan do Vale. O cara, pra ter esse nome, já é nome de vencedor, meu irmão. O cara É um o cara nome especial, o cara é um nome especial. Não é Rogério, não é Leonardo, é Juan. Já é diferente. O cara, dentista, ortodontista, especialista em estética do sorriso, mestre especialista em ortodontia pela UFRJ, tem especialização em implante dentário pela UERJ e já estudou em alguns lugares aí pelo mundo que eu acho que ninguém conhece, não. Dinamarca, Itália, Estados Unidos, Nova York, simplesmente na Universidade Harvard. Ele atende hoje em Ipanema, Rio de Janeiro. Nasceu em Ipanema, né, Juan? Igual você falou ali, né? Bem distante. Bem, né? Bem distante. E recebe pacientes de todos os lugares do mundo. A gente vai falar muito sobre isso, que é um business muito interessante que tem na odontologia, mas que pouquíssimas dentistas conseguem executar como o Juan faz, tá? E, além disso, já foi diretor técnico de um fabricante de alinhador, então ele tem assim, uma visão super inovadora também desse mercado e de muitos outros dentro da odontologia que nós vamos falar. Ele realmente é um empresário dentro da odontologia. Meu irmão, prazer, tá? Te receber aqui. Pelo convite. É sempre bom, a gente traz aqui para sentar aqui com a gente, tem que ser realmente pessoas escolhidas a dedo, porque isso aqui é conteúdo para outras pessoas, para outros dentistas. Então a gente lida com o sonho de outros dentistas, né? Então a gente tem que escolher pessoas que realmente têm trajetória, têm resultado e que vai ajudar outros dentistas a chegarem em lugares também que onde você chegou e onde outros convidados nossos chegaram também. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Sei que não é fácil, a agenda de dentista, né? Dentista, quando ele é empresário ainda, é mais difícil ainda, tá? Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço. E antes da gente falar o que o Juan é, né, a gente dar continuidade, o que o Juan faz hoje, como que funciona o teu business, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Por que odontologia e como que você foi galgando até chegar aí a esse patamar, nessa prateleira que você está hoje. Muito obrigado aí pelo convite. Estou muito feliz de compartilhar a minha história com vocês. E a ideia é essa, inspirar pessoas com uma história semelhante, pessoas que às vezes são muito esforçados, são muito estudiosos, querem fazer o melhor e olham o mercado e pensam, bem, e agora? Todo mundo fala que o mercado é ruim, que vai ser um caos, mas será que tem esperança? Tem esperança, tem. É difícil, é como o pessoal mesmo fala, bem, quem faz negócio no Brasil é um vitorioso, que o Brasil não é para amadores, mas fazendo um trabalho bem feito, se dedicando, sendo apaixonado pelo que você faz, tem jeito sim. Tem como ter uma vida confortável, tem como ser feliz, tem como acordar todo dia animado pelo que você vai fazer. Então, eu acho que a ideia é essa, inspirar a galera jovem aí ou a galera que está meio perdida, que tem caminho sim. Você brincou sobre Ipanema, né? Hoje eu trabalho em Ipanema, né? Na região dos sonhos aí de muito carioca, mas eu não sou de Ipanema. Eu sou do Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro. Meus pais de Santa Cruz, né, que é uma região, para quem conhece o Rio de Janeiro também, é considerado um bairro mais simples, não tem nada de sofisticado. E eu fui criado lá, no Engenho Novo, comecei até a 4ª série, né, do fundamental, estudando escola pública, ali pertinho de casa, aquela escolinha assim, pequenininha. Depois fui para a escola particular, mas não foi escola de renome, nada disso. Era uma escola simples de bairro, mas não era uma escola pública mais. O meu pai, ele é professor universitário aposentado, ele foi professor da UFRJ.
Só que não foi de odontologia, infelizmente, né? Porque eu falo que, assim, eu realmente comecei do zero. O meu pai, ele foi professor de física e astronomia. Na verdade, primeiro ele fez astronomia, foi professor de astronomia. E meu pai sempre foi nerd. Ele começou a fazer astronomia. Ninguém faz astronomia sem ser um pouquinho nerd. Fez astronomia, só que quando já estava na universidade, ele também precisava trabalhar para se sustentar. Ele começou a dar aula na universidade, aí ele sempre adorou estudar, aí ele fez faculdade de física, enquanto ele trabalhava, estudando na FRJ. Depois ele fez filosofia, ele fez praticamente o curso inteiro de psicologia também, ele só não fez a parte de estágio, mas ele fez toda a teoria de psicologia. E ele fez depois, já quase se aposentando, ele fez faculdade de engenharia civil e depois, já depois de aposentado, ele fez direito. Então, meu pai fez várias faculdades. Então, meu pai era um cara que adorava não o dinheiro, pelo contrário, ele adorava o conhecimento. E aí ele fala que esse foi o erro dele, né? Porque a gente sempre passava aperto porque ele sempre queria só estudar e aprender e não queria dinheiro, ele não ligava para isso. Mas eu tive sempre essa questão em casa, da valorização do estudo. Então, eu tinha naturalmente isso, de querer estudar, de tirar nota alta, mas eu também tinha esse feedback da minha família, né? De entender que isso era bom. Então, eu era sempre lá um dos mais, né, estudiosos da turma. Minha nota baixa era sempre educação física, né? Eu era aquele, tirava 10 em tudo, a educação física, bum, passava no conselho de classe, sabe? O professor ficava com pena e passava. Então, eu tinha isso naturalmente, mas tinha isso reforçado pelos meus pais. E aí, na época de decidir o que eu ia fazer... Não, antes disso, meu pai sempre entendeu que inglês um dia seria importante para mim. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, então a gente está lá na década de 90, meu pai já era visionário nisso e falou assim, não, vocês vão estudar inglês, eu e meu irmão. Então, eu comecei a estudar inglês desde muito cedo. Então, com 15 anos, eu já tinha me formado, já tinha proficiência. E aí, os professores convidaram, né, a direção da escola me convidou para eu ser monitor do curso. Então, eu fiquei lá na monitoria e foi muito legal porque foi meu primeiro salário. E até hoje eu guardo a primeira moeda de 25 centavos. O meu primeiro salário foi R$ 98,00, que eu ganhei como monitor do curso de inglês, lá no Meyer, na época. E aí eu fiquei lá, fui fazendo treinamento de professores, então com 17 anos, assim, eu já tinha feito um curso de treinamento para ser professor do curso de inglês e tudo mais. Então, ali que eu comecei a me desenvolver nessa parte do inglês. E na época do vestibular, eu sabia que eu adorava biologia, adorava ciências. Então, assim, eu adorava química, biologia, mas principalmente biologia. Química eu tinha um problema com a matemática, eu sempre fui ruim em matemática. Eu gostava da ideia da química orgânica, mas entrava número, era muito ruim para mim. Isso é legal também, porque assim, tem muita gente que acha, bem, cara, se eu sou ruim em um negócio, já era. Se eu sou ruim em matemática, não, eu posso ser bom em várias coisas. Meus pais até hoje me brincam comigo porque eu faço conta no dedo. Então, você fala assim, quanto que é tanto mais que tanto? Eu vou contando assim no dedo. Então, eu sou muito inteligente para algumas coisas, outras eu não sou. Mas... Aí eu queria fazer alguma coisa relacionada. Então, eu queria fazer biologia marinha. Era a minha vontade, biologia marinha. Só que biologia, né, vamos lá, início dos anos 2000, meu pai falava, legal, você vai viver de quê? Né? Ele não acreditava no que eu poderia fazer com biologia, era arriscado, né? Eu falei, tá, ok, biologia marinha então não vai ser. Aí eu li aquele guia do estudante, né, das profissões, e eu ia tentando ver mais, aprender sobre outras profissões para ver o que eu poderia fazer, já que eu gostava muito de biologia. Não tinha nenhum dentista na família, nenhuma referência, nada? Nenhum dentista na família. Até porque na minha família é grande, mas é de origem simples, não tinha nem gente formada em faculdade, entendeu? Eu tenho, assim, um tio que é contador, mas que não trabalha com contabilidade, e de resto, assim, minha mãe tem 10 irmãos, não fizeram faculdade. E a contabilidade era um curso técnico. Naquela época, entendeu? Então, assim... Não tinha referência. Minha referência era meu pai, só. Então, da família toda, minha referência era meu pai. Então, não tinha nenhum dentista, não tinha ninguém empresário, não tinha nada disso. Então, a minha referência era só pegar ali os livros e ver o que parecia que combinava.
fazia aqueles testes também, né? Fazia vários... quais são as profissões que combinam? Teste Você gosta disso aqui, vocacional. teste vocacional ali no papel. Eu adorava fazer os testes para tentar descobrir. E aí eu ficava ali, ou na biologia, tinha acabado de surgir o curso de biomedicina, então tinha biomedicina, tinha medicina, mas eu nunca quis ser médico. Então, assim, a odontologia não foi um plano B para mim. Não, eu nunca quis ser médico, nunca gostei de hospital. Não tinha nada que achava interessante. Assim, eu gostava da ideia de cuidar das pessoas, trabalhar com saúde, mas não medicina. Não tinha esse sonho. Enfermagem era uma questão também que eu não gostava, da ideia também do hospital e tudo mais. E aí eu comecei a ver mais sobre a odontologia. Eu tinha usado aparelho dentário, então esse era o meu único contato com a odontologia. E eu me lembrava um pouco, bem, como que era o ambiente, um ambiente legal, organizado, né, clean. Eu acho que combina um pouquinho com o meu jeito de ser, que eu acho que isso tem muito a ver também com a gente, né? Com o sucesso da gente depende também de a gente estar num local que a gente se sinta bem, que tem a ver com a gente. Aí eu acho que odontologia parece interessante. Deixa eu ler mais sobre isso. Bem, odontologia cuida de estética. Estética é uma coisa que eu gosto. Eu tenho essa visão um pouquinho de design, arquitetura. Eu gosto dessa coisa. Cuida de pessoas. Então, eu gostava dessa ideia de cuidado. É uma profissão da saúde. E também tem uma base de medicina, física e química, que são coisas que eu gosto. Legal. E eu vi que tinha também uma carga horária de microbiologia, que era uma coisa que eu adorava. Meu pai me comprou para mim um microscópio de brinquedo, assim, né? Então eu gostava daqueles kits de cientista. Meu sonho era ter aquele kit de química que você fazia mais experiência. Meu pai nunca comprou para mim. Eu fui ganhar agora. Minha esposa sabia que eu tinha o sonho disso, né? Que eu não realizei. Ela me apareceu um dia no meu aniversário com um kit desse de química dos anos 90, sabe? Criança interior nunca morre, né? Nunca Olha, morre, então... Como é que é o nome do teu pai? Getúlio. Seu Getúlio, o senhor está escutando, o senhor traumatizou esse menino, o senhor não tive ainda está devendo em tempo de dar o um meu kit para o pobre Juan. O meu kit de química. Então, assim, então eu fazia experiência em casa, eu e meu irmão, ele também tem essa coisa meio cientista, a gente pegava umas latinhas de leite, e botava uma vela dentro e a gente fazia tipo como se fosse imagina aquele maçarico de químico com aquele negocinho de vidro, a gente fazia o nosso próprio negócio de química e aí a gente jogava lá dentro, detergente, sabão em pó, óleo, e aí via as misturas que ia fazendo, aí começava a jogar qualquer coisa, a gente jogava lá dentro para ver se ia dar uma reação química. Então a gente Professor Pardal. Professor Pardal completamente. Então a gente tinha essa cabeça meio de inventar essas coisas. Então eu vi que na odontologia eu ia conseguir ter essa questão da ciência, né, de poder ser cientista. Eu tinha ideia, na época, de seguir um pouco a carreira do meu pai, de ser professor universitário, né, porque eu já tinha esse background de ter dado aula de inglês, então eu gostava da parte de licenciatura, de dar aula. Então eu ia misturar, dá aula, tem a ciência, gostei, acho que vai dar certo. Aí eu fiz para todas as federais daqui do Rio, para odontologia e para Unirio biomedicina, porque não tinha odonto. Passei em todas para odontologia e não passei para biomedicina, que eu pensei, não, biomedicina é plano B. Né? Se eu não passar em odonto, eu passo biomedicina, né? Mais fácil, tudo mais. Vou dar conta. Não, pelo contrário, não passei em biomedicina e passei para odonto para as 3 faculdades. E aí, a UF eu já descartei, porque era mais longe de casa, né? E o UERJ ou o FRJ? Bem, eu morava no Engenho Novo, a UERJ era mais perto, então logisticamente seria melhor. Só que meu pai foi professor da UFRJ, então eu tinha esse negócio do coração, assim, cara, UFRJ, e de repente será que federal é melhor do que a estadual, como que vai ser isso? Aí eu fui, cara, como que eu vou descobrir, assim, o que eu vou, pra onde eu vou? Como é que eu escolho? Como que eu vou escolher? Porque aquele medo de, será que se eu fizer uma escolha errada, eu vou deixar de ser bem-sucedido? Será que se eu escolher uma, vai dar mais certo que outra? Então, aquele medo. E diga-se de passagem, poucas pessoas sofrem isso, que o Dr. Juan. Um problema positivo. Porque quem passa para uma federal e uma estadual no Rio de Janeiro? Então, esse é um perrengue chique. Perrengue chique. Olha, depois eu quero que você volte um passo atrás. Continua que já eu vou te perguntar uma coisa aqui. Aí meu pai deu a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos lá na faculdade, eu vou com você, vamos ver se eles deixam você assistir algumas aulas, para ver se você se sente bem, se você gosta, para ver qual que é a melhor. Aí eu fui lá com meu pai, né? Aquela coisa parecia pai levando na escola para conhecer a escola nova. Aí eu fui, conversei com os diretores, aí
Eu acho que não lembro onde que foi, se foi na UERJ ou na FRJ. Na UERJ eu acho que eles falaram, olha, você pode ficar aqui uma semana, assistir algumas aulas para você ver se você gosta, tudo bem. Mas não vai te ajudar muito, porque é ciclo básico. Você não vai ver nada de odonto. É muito mais longo, né, para avaliar isso. Não vai, mas pode, tudo bem. Aí na outra, eles falaram, ó, não tem como e tudo mais. E aí eu vi, bem, tá, isso não vai ajudar muito. Só que na UERJ eu fui muito bem recebido pelos alunos, que seriam meus veteranos depois. Então, assim, foi uma coisa meio família, sabe? Ah, que legal que você passou, parabéns. A UERJ é a melhor do mundo, você vai fazer parte disso aqui e tal. Então, eles me abraçaram, assim, de uma forma muito forte. E na época a gente tinha Orkut, né? Então eu entrei nas comunidades também de Orkut para perguntar, e aí, né, das duas turmas, o que eles achavam. Me receberam bem também, mas na UERJ teve um pouquinho mais. E na UERJ, na verdade, eu acho que o ponto que me fez decidir foi que tinha uma menina que ela tinha passado em primeiro lugar para todas as faculdades de odontologia do Rio. E ela, por conta desse fato, ela foi convidada pelo jornal O Globo para dar uma entrevista e tudo mais. E ela também teve essa dúvida, e ela me mandou uma mensagem falando como que foi o processo de decisão dela, que também ela ficou na dúvida, e que ela decidiu pela UERJ, por conta de vários motivos, e que não se arrependia nem um pouco. Aí eu falei, pô, essa menina que é, para mim, uma referência, afinal ela passou em primeiro lugar em todas as faculdades, escolheu a UERJ, eu vou escolher a UERJ também. Fui para a UERJ, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. A faculdade foi, assim, um sonho de realização em todos os sentidos, pessoal. As amizades que eu fiz naquela época até hoje são os meus amigos, os meus melhores amigos. A gente se encontra, né, sempre. Tem gente que trabalha comigo, tem gente que já trabalhou comigo. No meu aniversário eles vão para minha casa. Então, a gente criou uma família muito, muito grande. E do ponto de vista educacional, não tenho nem o que falar. Assim, a UERJ me deu toda a base. Ela dava oportunidade para quem quisesse estudar. Não sei em outras faculdades, mas assim, por exemplo, a gente tinha 2 disciplinas de prótese fixa, mas vamos supor que você não se sentiu ainda seguro, assim, de falar, não, estou sabendo bem. Você fala, professor, posso ficar mais um período aqui para atender mais alguns pacientes? Ele olhava, se tinha equipe vazia, ele falava, pode ir, fica naquele cantinho ali. E você ficava mais um período, mais 2 períodos. Né? Então, assim, para quem quisesse aprender, eles davam essa oportunidade. E aí foi assim que todas as disciplinas que eu via que tinha essa possibilidade de ficar um pouquinho mais, eu ficava. Então, eu não tinha hora para sair. Eu nunca fiquei, não, já deu, quero ir embora. Eu nunca queria ir embora da faculdade. Teu compromisso era com a excelência. Com a excelência. E eu queria aproveitar aquela oportunidade de estar estudando odontologia numa das melhores faculdades do Brasil, né, na época. E, poxa, assim, de graça, né? A faculdade pública tem essa oportunidade. Então, poxa, eu estou realizando meu sonho. Estou num local que eu posso estudar o quanto quiser sem nenhum custo. Eu vou jogar isso fora para chegar em casa mais cedo para ver TV? Não faz sentido. Então, assim, eu saí de casa de lá super tarde, não tinha vida fora, minha vida era toda lá, minha vida social, isso tudo. E era assim, por exemplo, eletiva. Eletiva você tem uma carga horária mínima. Você tem que fazer, sei lá, 60 horas. Eu não fazia 60 horas, eu me formei com triplo de eletiva. Por quê? Era de graça, eu podia fazer quantas eu quisesse. Então, se eu tinha horário e existia, eu fazia. E acontece na odontologia também muito... não, eu só gosto de orto, eu quero ser orto, eu quero ser patologista. Aí eu não preciso olhar mais nada, especialidade nenhuma. Eu nunca fui assim. Eu sempre queria experimentar todas as possibilidades. Então, eu sabia, por exemplo, que eu não queria ser médico, então patologia eu não gostava muito, né? Patologia, estômago. Mas existia uma disciplina de patologia 3. Eu fiz. Eu gostava de patologia? Não. Mas por que eu fiz? Porque eu queria aprender mais. Porque era uma oportunidade de fazer patologia com 2 professores que eram renomados no Brasil. Eles estão dando uma aula de graça e eu não vou fazer porque eu não gosto de patologia. Eu não fazia só as aulas que eu não tinha tempo, porque tinha os horários conflitantes. Então, com muito pesar, eu falava assim, cara, não vou conseguir fazer odontoebiatria, odontogeriatria, porque tem conflito com alguma que eu queira mais. Mas se eu tinha algum horáriozinho, eu fazia. Eu fazia todas as eletivas. E não só isso. No meu primeiro período,
eu já entrei na faculdade e já fui procurar um laboratório que tivesse iniciação científica. E o professor falava, cara, você acabou de entrar, você já está querendo. Eu falei, não, eu quero, porque eu quero ser cientista, eu quero ser cientista. Aí ele, não, faz o seguinte, do primeiro para o segundo, abre concurso para monitoria. Então faz. No primeiro período a gente tinha histologia. Histologia é um sonho para mim. Era o quê? Microscópio. Eu olhava... lâmina. Na lâmina. Olhar os tecidos por dentro. E lembra que eu ganhei um microscópio quando era criança. E eu ficava lá vendo a formiga, vendo pedaço de pele. Então, assim, primeiro período eu ia realizar já o meu sonho, assim, de cara de trabalhar com microscópio. Então, ótimo, eu vou fazer isso aí. Aí eu fiz o concurso para monitor de histologia, aí passei, né, para ser monitor. Então, no segundo período eu já tinha uma monitoria, eu já tinha uma bolsa, sei lá, R$190, talvez. Mas eu já tinha uma bolsa, então eu já ganhava um dinheiro dando aula, ficava lá com os microscópios, eu achava o máximo. Só que não era o suficiente. Não adiantava só eu fazer monitoria. Eu queria também já começar uma iniciação científica. Aí a gente tinha tido microbiologia, e aí eu fui no meu professor, Ronaldo Irata, que infelizmente já faleceu, mas que foi uma grande inspiração para mim. Eu falei, eu quero trabalhar com bactéria, com placa de Petri, cultivo, aquele meu lado biólogo frustrado, sabe? Que não rolou, né? Aí eu quero fazer. E aí ele falou, vem pro laboratório, fica aqui. E aí eu comecei a fazer iniciação científica também no mesmo período. No terceiro período eu já estava acumulando a minha iniciação científica em micro com uma outra monitoria já, que era anatomia e escultura. Que aí entra meu lado, meu designer arquiteto. Eu fiquei apaixonado por anatomia e escultura. Eu pegava sabonete, começava a esculpir. E foi uma grande alegria para mim, por quê? Eu achava que eu não tinha habilidade manual. Porque o meu irmão, ele sempre foi muito habilidoso. Então, lá em casa, ele pegava cartolina, ele criava os brinquedos dele com cartolina. Então, uma vez ele fez um robô da nossa altura com cartolina, com dobradiça. Então, o robô era articulado. E eu sempre fui muito ruim em qualquer coisa de manual. Corte e colagem. Depois eu vou descobrir que tem um motivo para isso. Eu sou canhoto. E tesoura é feito para destro. Vocês são destros? Sim. Sou canhoto. Você é canhoto? Uhum. Já percebeu que a tesoura não corta tão bem. A gente tem que forçar ela para cortar direito. Então, assim, eu não cortava... Tá vendo aí, amor? Eu não cortava as coisas direito porque a tesoura não funcionava. Lata. E ainda mais que eu acho que as tesouras que meu pai comprava para mim não eram muito boas, né? Então, acho que isso... E para abrir lata? Abrir lata é um inferno. Pra quem você não consegue. Depois que eu fui entender que se eu fizesse com a direita, eu ia conseguir abrir lata. Tocar violão. Eu tocava violão, nunca tentei. Tem que montar as cordas ao contrário. Eu tive que aprender a inverter, cara. Então, é muito ruim. E eu sei, corte, colagem, nada eu era muito bom em manual. Então, eu achei, habilidade manual não tem, mas quando eu fiz a anatomia e escultura, eu percebi que, poxa, eu tinha habilidade, mas eu acho que tinha a questão ser detalhista, ser perfeccionista, observador. Eu acho que contava muito mais do que ser habilidoso. E o treinamento. Então, eu gostava, então eu treinava ali bastante. E a gente pode desenvolver essa habilidade também. Na odontologia isso é muito comum, né? A gente pode. E assim, eu tenho vários amigos que na faculdade falavam, prótese eu não faço de jeito nenhum, e faziam aqueles provisórios horrorosos, e que hoje são protesistas. Que depois do tempo foram treinando e são protesistas, né? Esse ar-condicionado tem como mexer um pouquinho? Eu tô um pouquinho frio, tô tremendo. Tá pegando e tem como? Dá uma... Aqui é central, não é o ar-condicionado? Só porque eu tô percebendo que a minha voz já tá começando a tremer um pouquinho. E é por causa do frio. Mesmo. E olha que eu tô de Você que foi culpado. Você falou que sofria com calor. Com calor. Aí tá entendeu? Agora tá com frio, né? Eles escutaram você falando, por isso que eles colocaram o ar-condicionado. Foi agora o fone que esquenta a orelha, né? Agora que eu tô vendo. Ô, Juan, e depois quando você terminou a faculdade, cara, como é que foi esse... Pera aí, que eu ainda tenho uma pergunta antes. Então vai. Eu preciso, então. Eu tô na fila, eu levantei a mão. Faz a pergunta antes disso. Deixa eu perguntar, te interrompendo aqui. Teve uma coisa que você me falou sobre essa história que até parece do livro Pai Rico e Pai Pobre, que fala muito sobre isso, né? O japonês lá, né? Esse que ele está falando em relação ao que ele contou a história do próprio pai dele, que é um cara brilhante, genial, mas que nunca deu importância. Pro dinheiro, é verdade. Né? Isso, de certa forma, foi um motor
pelo que eu estou entendendo, para a tua decisão. Porque eu queria entender que na hora que você escolheu odontologia, você falou sobre várias coisas, mas você não falou sobre essa parte, sobre a parte financeira. Eu queria entender até onde a tua decisão de escolher a odontologia teve alguma coisa realmente de razão no aspecto de onde a odontologia podia levar o Juan. Sim, com certeza. Assim, primeiro, como eu falei, meu pai, ele estudou muito, nunca teve essa questão de preocupação com dinheiro e se arrepende de não ter tido. Então, ele passava pra gente sempre a seguinte frase: primeiro é o sustento e depois é a diversão. Então, ele falava, bem, o que você vai fazer depois? Não sei, pode ser que você faça biologia, mas primeiro você precisa de uma profissão que vá pagar suas contas. E ele tinha referências de pessoas que tinham feito outras faculdades, enfim, que não tinham tido sucesso. Claro que não é só pelo curso, a gente sabe que todo o resto, né, depende da pessoa. Mas existem, né, profissões que são um pouco mais tradicionais e outras que não são, né, ainda mais para um pai que tem toda essa origem tradicional, como que ele vai aceitar, meu filho vai ser designer, por exemplo, ele não sabe nem... Músico. Vamos dizer músico. A base dele é toda tradicional, professor concursado, né, concurso público, então ser tão disruptivo seria impossível para ele. Então ele pensava, bem, carreiras tradicionais, advogado, que foi o que meu irmão fez, médico, dentista, engenheiro. Então, são coisas que para um pai seriam mais previsíveis a nível financeiro. E para mim, tendo como essa referência dele, também foi. Eu olhei e falei assim, realmente, me parece que pode ser um pouco preocupante. Até porque, como eu falei, no guia do estudante falava médias salariais. Então, falava quanto que em média ganha um biólogo, quanto em média ganha um dentista. Eu falei, bem, é óbvio que aqui nas médias, pelo menos desse livro que eu estou lendo, a odontologia tem mais chance de eu ter uma melhor situação financeira. Então, com certeza, foi um fator importante para eu decidir fazer odontologia, era ter uma segurança financeira um pouco maior. E até onde a expectativa foi frustrada ou superada? O que você esperava? Olhando anos atrás, você falava assim, será que você se imaginava de estar exatamente no lugar que você está hoje, em Ipanema, com essa clínica, com tudo? Como é que foi isso na tua cabeça? Calma, você tá ansioso demais. Muito. Calma, tá ansioso. Mas você pergunta para depois? Para depois. Porque a gente quer traçar uma linha do tempo, certo. E aqui o nosso público, ele é muito variado. Tem um dentista, né, que já está com a clínica performando, tem um dentista que quebrou e está querendo reconstruir, mas tem muito o dentista que está começando. Certo. O cara recém-formado. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Como que foi minha vida de recém-formado? Recém-formado. Que você queria já ter sua clínica? Você já tinha essa cabeça? Como que foi a sua trajetória até você chegar na Ipanema hoje? Recém-formado. Então, vamos pensar o cenário. Eu, muito bem formado, né, em termos assim, de base, uma base excelente, sem nenhum centavo no bolso para montar uma clínica, sem um pai com dinheiro para montar uma clínica. O que eu fiz? E sem nenhuma clientela, né? Não tinha background nenhum de odontologia. Eu tinha 2 grandes amigos e eu já tinha decidido que eu ia fazer orto, um amigo ia fazer pério e o outro ia fazer dentística. Aí nós éramos melhores amigos. Poxa, a gente se complementa, né? Vamos montar uma clínica juntos, né? Nosso sonho, beleza, vamos montar. Aí, mas a gente não ia montar uma clínica do zero. O que a gente ia fazer? A gente alugou horário. Então, a gente tinha um professor de prótese, que ele tinha um consultório em Copacabana. E aí, a gente falou, professor, você tem horário disponível lá pra gente alugar? Aí ele, um professor fantástico, o professor Arthur, ele foi e falou assim, claro, meus filhos, vamos lá, eu não alugo para ninguém, né? Porque meu consultório, o professor já tinha mais de 50 anos de odontologia. E aí ele, eu não alugo para ninguém, mas, poxa, para vocês eu alugo o espaço. Aí a gente foi e pegou um horário, eu acho que era uma quinta-feira, de tarde, para nós 3 dentistas, dividindo um aluguel ali de um horário. A gente não tinha paciente, né? Então, já sobrava tempo, né? E aí, a nossa ideia, e era legal que a gente tinha essa visão, era de que o atendimento ele fosse multidisciplinar. Apesar de que a gente ainda não tinha a especialização, mas a gente tinha um interesse. Eu não tinha ainda o conhecimento de orto suficiente para aplicar, mas eu tinha uma formação ótima em prótese fixa. Então, a gente conseguia discutir em conjunto todos os casos.
E eu não tinha cliente, mas um amigo meu tinha um relacionamento muito bom, muitos amigos, o pai também dos outros tinha muitos amigos, então aparecia ali um outro paciente, aí sentava, era engraçado que sentava o paciente e vinham 3 para cima para olhar o caso, né? Então, vamos olhar, vamos discutir, aí eu olhava lá, eu acho que tem que fazer uma coroa, tem que fazer não sei o quê. É quase uma clínica escola, né? Então assim, nós 3, a gente tentava se vestir bem, né, para parecer que era mais velho, né? E... é o jeito, né? E depois fica mais velho que aparecer mais novo. Pois é. E aí a gente ia lá, tentava ficar lá posturado e tal, passar segurança para o paciente. E a gente fazia uma análise integrada, nós 3, né? Uma junta médica, né? Uma junta de dentistas para discutir o caso. E aí um ficava fazendo, o outro ficava aspirando e o outro ficava de ASB volante. Então a gente não precisava de ASB, nada. E a gente dividia as contas, então não ficava pesado, né? Porque 3 pessoas dividindo um aluguel, né? E tudo ali junto, ficava viável. E a gente foi ficando assim, né? Levando, aí a gente criou a nossa logotipo, né? Já sonhando, né, com aquela coisa, então a gente criou, aí um amigo meu criou sei lá, no PowerPoint, aí fez um site no WordPress, então a gente já tinha um WordPress, então a gente já estava sonhando ali com o que a gente ia fazer, a nossa clínica multidisciplinar. Estava olhando lá na frente já. Lá na frente. E você vê também o ponto a gente escolheu pensando nisso, que era Copacabana, que a gente sabia que a Zona Sul do Rio de Janeiro tinha um potencial maior para o nosso futuro, apesar de que nenhum de nós era da Zona Sul. Então, eu do Engenho Novo, o outro da Vila da Penha e o outro do Engenho de Dentro. Todo mundo do subúrbio, mas ali presente na Zona Sul do Rio de Janeiro, para fazer acontecer. Então, a gente tinha essa mesma ideia de odontologia de excelência. Os outros 2, né, o Dr. Rudá, que agora é professor da UERJ, o Dr. Vitor, que também é professor universitário, e todos procurando por essa excelência, pela qualidade do atendimento, com essa mesma visão. Só que sem dinheiro, né? Sem dinheiro e sem paciente. Mas a gente foi construindo, e aí a gente só se separou porque eu fui fazer o mestrado na UFRJ, que era integral. E aí eles continuaram juntos, né? Ainda mais um tempo, ali já alugando mais horários, com o próprio espaço, enfim. E aí eu parei para fazer o mestrado na UFRJ. Então, de recém-formado, foi assim que a gente começou, aos pouquinhos, com um pacientezinho aqui, outro ali, mas já com uma visão de querer fazer um trabalho diferenciado. Bacana, cara, bacana. E legal é essa ideia, né? O que eu mais gostei foi da visão empresarial, né? De meninos, porque hoje, Juan, o que a gente tem visto é até o contrário, né? As pessoas estão com medo. E essas pessoas, a pergunta é muito oportuna, estão com medo de empreender na odontologia. E o que ele falou é fundamental e inspirador, de que quem quer, né, arranja uma solução. Quem não quer, arranja uma desculpa para não fazer, né? E eu penso 2 coisas. Primeiro, como eu falei, o meu pai ele não tinha dinheiro para me dar nenhum luxo, nem investir num consultório, nem me dar um carro. Não passei no vestibular e ganhei um carro igual muita gente, nada disso. Mas ele me dava espaço e tempo. Eu tive a oportunidade de ter espaço e tempo para crescer no meu ritmo. Até porque ele sabia que eu queria, eu não estava encostado, eu estava correndo atrás. Mas a minha profissão não era uma profissão que eu ia sair e já ganhar dinheiro. Espaço e tempo é oferecer moradia e comida. Exatamente, moradia e comida. Então ele falou, vai lá, tô vendo você estudar, vamos lá, você tem o meu apoio, né? O meu apoio para isso. Então eu tive essa oportunidade que algumas pessoas não têm. Né? Mas mesmo quem não tem, consegue, né? Vai ter que trabalhar, às vezes, numa clínica popular, uma clínica, não sei o quê. Um pouco mais duro, mas dá pra fazer. consegue pensar, se organizar um pouquinho para pensar pelo menos um turno de começar a sua clientela particular, de juntar como eu juntei com 2 amigos que têm uma mesma visão, né, de negócio e dividir um horário. Entendeu? Então, é sacrifício, mas é planejamento. E eu acredito também que é isso, assim, você tem que ter um ponto de objetivo, um objetivo claro onde você quer chegar e elaborar uma estratégia para você chegar naquilo ali. Foi mais ou menos o que a gente fez. Boa. Pode. Não, eu estava tentando lembrar, mas esqueci. Não, mas isso que você está falando, ele falou até está dentro do planejamento do marketing. Porque quando você falou, ele já sabia quem era o público-alvo, ele começou a traçar lá a persona dele, mesmo que inconscientemente. Ele fez a estratégia de escolha de local
E aí ele botou um foco. E isso as pessoas têm muita dificuldade hoje, principalmente em relação ao marketing, que elas acham que vão vender para todo mundo. Ela falou assim, não, tem que vender para todo mundo. E você sabe, quem quer vender para todo mundo não vende nada para ninguém, né? E tem um ponto que agora eu lembrei, que é o seguinte, que você falou, tem muita gente que tem medo de investir e tudo mais. Apesar de eu chegar onde eu cheguei agora, eu sempre fui muito ali da retranca, né? Muito pé no chão. Então, meus passos, eles são calculados. Então, eu podia bancar o quê? Eu podia bancar um horário alugado? É um horário alugado que eu vou ter, porque é o dinheiro que eu tenho. Então, eu nunca entrei em dívidas irresponsáveis. Então, se eu não tenho cliente, eu não tenho um plano de negócio, eu não tenho nem aonde conseguir esses pacientes, eu não vou dar um passo de fé irresponsável de, vou pegar aqui, uma sala no Leblon de 5 mil por mês sem ter um cliente. Fazer aí já não ver o que acontece, aí, né? aí já é irresponsabilidade, não é planejamento, entendeu? Ou não é ser arrojado, é ser inconsequente. É ser inconsequente. E uma coisa que eu nunca fui foi inconsequente. Sempre os meus passos eram de acordo com as minhas pernas, mas sempre também com o sentido de ir crescendo. Então, quando eu contar a minha história de como eu cheguei hoje a ter uma clínica em Ipanema, isso vai começando com esse aluguelzinho dividido por 3 em Copacabana, depois um aluguel só meu de um turno na Tijuca, depois 2 turnos, depois 3 turnos, depois 4 turnos e depois um consultório de uma cadeira, depois um consultório de 2 cadeiras. Então, como eu não tinha um financiamento externo, o meu financiamento era próprio, esse financiamento, esse crescimento foi mais lento, né? Ele era orgânico, ele era de acordo com o que eu podia, para que eu nunca ficasse numa situação desconfortável de dívida. Até porque o empreendedor que está endividado, ele acaba fazendo algumas escolhas emocionais que não são boas. Então, é aquele paciente que você não queria atender, porque ele é um paciente que vai te dar problema, mas que você precisa do dinheiro. Você acaba atendendo. É aquele local que você não queria ter que trabalhar, mas você precisa do dinheiro. Então, eu nunca quis me colocar numa situação onde eu precisasse fazer decisões só porque eu estou com uma dívida. Então, o meu crescimento foi muito lento, mas sempre muito pé no chão, devagar e tal. Tem gente que é mais arrojado, né? Tem gente que investe, né, e vai tendo esses passos mais confiantes. Eu não sou assim. Eu não sou eu vou fazer, né, e vai dar tudo certo lá na frente. Não, eu também acho que vai dar, mas eu tenho que analisar e ver se tem um plano, se tem uma expectativa real para poder investir. Né? E se exatamente. Então, exatamente, porque quando eu faço, eu tenho um plano B se der errado. Então, eu não só tenho um plano A, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C. Então, eu sou muito racional, muito planejador, muito frio ali da análise, mesmo tendo fé, mesmo acreditando que as coisas vão dar certo, mas esse é o meu perfil. É um perfil mais conservador, mas tendo essa visão. Você acha, então, que esse planejamento teu, tanto técnico quanto financeiro, foram um dos responsáveis também para você conseguir esse crescimento sólido ao longo dos anos, e sustentável, né? Totalmente. Eu não me vi, ao longo desse tempo, em nenhuma situação de risco, de eu não vou ter... Como que eu vou pagar o consultório mês que vem, porque não tem dinheiro em caixa? E na minha cabeça é até inconcebível, assim... sabe quando você tem aquele amigo que é dentista e tudo mais, vamos ali tomar um chopp. Não, tô sem dinheiro. Aí você pensa, cara, como que o cara não consegue? Mas o cara tá fazendo, você vê XYZ, aí você pensa, o cara não tem um caixa mínimo ali para viver no dia a dia? Ou aquela pessoa, por exemplo, lá no consultório a gente tem os horários livres que a gente aluga para outros dentistas, né? E aí a pessoa, tô sem dinheiro esse mês, tem como eu atrasar um pouquinho? Cara, se você não consegue honrar as suas contas mensalmente, eu acho que você está se planejando mal. Talvez você esteja dando um passo maior do que a sua perna. Porque eu nunca pedi para ninguém, tem como eu pagar depois porque eu estou sem dinheiro? Não, porque se eu estou sem dinheiro, isso é um problema meu de planejamento. E eu não posso passar para o outro um problema que é meu, né, de planejamento. Então, se eu não posso pagar esse aluguel em dia, eu não posso ter esse aluguel. Então, eu não vou ter. Então, se eu não posso ter, eu não tenho. E aí que eu acho que tem que ter esse controle, porque tem muita gente que eu mais vejo, gente irresponsável nesses compromissos. Gente que vai querendo, não, eu quero ter, mas eu não tenho condição de ter.
mas eu quero ter. Você e aí encontra- começa a jogar para as outras pessoas a responsabilidade. Você encontra muito dentista nessa situação? Esse recado que você está dando, porque a gente acredita muito nisso. E pelo que eu entendi, que é uma aula que você está dando hoje aqui, sem entender bem a profundidade. Porque tem muita gente que está assistindo a gente aqui que vai se ver nessa situação, que é a vida pessoal começar a ficar incompatível com a vida da clínica. Por quê? Você tem um determinado ganho na clínica, só que você está em Ipanema e você está deslumbrado, porque todo mundo em Ipanema vive um Rio de Janeiro diferente do Rio de Janeiro real. Só que você veio de um background que sabe o valor do dinheiro. Exatamente. Então, o que você está falando é, você sempre viveu na tua vida pessoal abaixo das condições que o teu consultório, a tua clínica do momento podia. Que de repente talvez você pudesse comprar aquele carro zero, pudesse fazer aquela viagem, e você adiou isso porque você sabia onde você queria chegar através de um planejamento. Então, isso é uma coisa que a gente raramente vê, e para quem está assistindo a gente, acho que essa é a grande sacada das pessoas saberem adiar o momento de fazer a colheita, de saber reinvestir, ter paciência para tirar os resultados. Mas lembrando sempre que uma coisa é mandatória: qualidade. Porque ele focou desde o início em ser o melhor dentista que ele podia ser, que é o que os seus pacientes esperam, que é o que os meus pacientes esperam, que é sentar na cadeira de uma pessoa que se dedicou em fazer tudo do melhor desde a graduação. Então, não existe sucesso assim ao acaso, né? Tem um livro que eu acho muito legal, do Malcolm Gladwell, que fala sobre os outliers, que você se encaixa nos fora de série. Você é um cara fora de série. Então, só que esse é um conjunto de coisas que aconteceram, mas que você estava ali, veio de uma família que valoriza a educação, que você teve uma dedicação extra em tudo que fez, e outra coisa, né? Decisões certas também, emocionais e racionais, de fazer tudo no seu tempo, adiar a recompensa para hoje, finalmente, você estar aqui podendo contar essa história inspiradora. Muito bom, cara. Você falou sobre a questão do foco em qualidade, e aí eu volto para falar do meu pai. Meu pai sempre tinha umas frases do meu pai que sempre me marcaram muito. E meu pai tinha uma frase que falava assim: para o melhor sempre existe espaço. E isso me pegou tão forte, mas assim, de um jeito positivo e negativo. Porque eu sempre me cobrei muito. Porque, como eu falei, eu era um aluno nota 10, mas que o 9 não me satisfazia. Porque ecoava na minha cabeça que o melhor sempre tem lugar. Mas se eu não fosse o 10, será que eu ainda seria o melhor? Porque, pensa no contexto. Né? Uma família simples do subúrbio. Eu entrando no mercado totalmente desconhecido. Né? Numa situação no Brasil, que é um país que a gente sabe que a gente tem que ralar muito. O fato de eu também querer ser sempre o melhor tinha a ver com uma insegurança minha. Porque eu tinha medo de, não sendo o melhor, não alcançar nada. Fracassar. Então, se eu não fosse o melhor, eu podia fracassar. E eu fui carregando isso de várias formas, né? Eu tinha, naturalmente, uma questão de qualidade, eu gostava de estudar, mas eu também queria ser o melhor por insegurança de, será que se eu não for melhor, eu não vou alcançar? Felizmente, isso foi positivo para mim, porque essa busca sempre por ser o melhor foi me fazendo, né, aprender mais, fazer o melhor para os meus pacientes em todos os aspectos, e foi me trazendo onde que hoje eu estou, né? Mas tudo começou com isso, de o melhor sempre vai ter lugar. E a gente vê isso em tudo. Por exemplo, se você quiser fazer um concurso público, se você for o melhor, você é o primeiro lugar, você vai passar mesmo que o concurso seja de uma vaga, porque você é o melhor. Então, o melhor sempre tem lugar. Mas se o concurso só tiver uma vaga, o segundo já não vai passar. Se tiver 5, legal, os 5 melhores. Mas eu sempre me preparei para ser o candidato da vaga única. Então, assim, se tivesse uma vaga, ia ser minha. Então, e em todos os concursos que eu fui fazendo ao longo da minha vida, né, dentro da faculdade, fora dela, eu me preparava para ser o primeiro. Porque se você se prepara para ser o primeiro,
Pode ser que você não seja, muitas vezes você não vai ser, mas você vai conseguindo encontrar espaços, né? Muito bom, cara. Então tem que, eu acho que almejar ali. É o famoso mirar nas estrelas para acertar na lua. Então eu sempre mirava nas estrelas, no mais distante, no mais difícil. Porque no ruim, eu ia conseguir alcançar alguma coisa boa, né? Muito bom, cara, muito bom. E outra coisa que eu sempre penso, e eu falo para quem trabalha comigo hoje... Agora esqueci o que eu ia falar. Era nesse assunto. Não, então deixa. Deixa eu entrar, a gente ir um pouquinho para a parte do negócio, da clínica, né? Por que Ipanema? Por que você escolheu Ipanema? E eu queria que você compartilhasse também. Ipanema é um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro, né? Então Sim. tem muito tubarão lá. Por que Ipanema e como que foi esse início dessa jornada lá em Ipanema para você? E depois nós vamos começar a falar hoje da sua clínica, do funcionamento dela como um negócio. Tá. Ipanema. Eu fui criado no Engenho Novo, mas eu sabia que ali, né, poderia até começar, tudo mais, pegar a mão, não sei o quê, mas o futuro não ia ser... eu ia ter que trabalhar muito para conseguir ter um bom resultado ou, né, ter uma clínica com várias pessoas, que não era o meu perfil na época. Eu não tinha esse perfil de empresário, de ter uma clínica com várias pessoas trabalhando para mim. Eu gostava de ser o dentista, eu gostava de fazer. Eu não gostava de pensar em ter outras pessoas. Até porque eu sempre fui muito exigente e você confiar o seu paciente a outra pessoa que não vai fazer do seu jeito não é fácil. Eu fui conseguir isso recentemente, né, depois de muitos anos, encontrando pessoas que me provaram que eram tão bons quanto ou melhores do que eu. Aí eu me senti bem, me sinto confiante de deixar alguém cuidar do meu paciente. Mas o meu caminho de escolhas, primeiro a gente começou, como eu falei, em Copacabana, pela visão aí dos meus amigos junto comigo. Mas eu depois, depois quando eu estava terminando o mestrado, me mudei com os meus pais para a Tijuca. Então a gente morava na Tijuca, então eu aluguei um consultório perto de casa, né, ali na Tijuca também. Então o meu primeiro consultório meu, né, vamos pensar assim, que eu alugava sozinho, eu decidia tudo, foi na Tijuca, ali na Sans Penha. E a Tijuca, para quem conhece o Rio de Janeiro, é um ponto estratégico a nível comercial, né? Tem vários dentistas na Tijuca, mas o pessoal todo da zona norte do Rio entende que a Tijuca é um polo médico. Então todo mundo fala, meu médico é na Tijuca e tal. Então, quando você pensa... A logística para lá é muito boa. A logística é muito boa. E existe aqui no Rio de Janeiro uma ideia, mesmo que não falada, sobre onde estão os melhores profissionais. Então você pensa assim, poxa, eu preciso, cara, de um bom dentista. Você não vai procurar um dentista num bairro de subúrbio quando você quer o melhor. Você pode ser mais perto, pode ser mais barato, mas se você quer o melhor, você não vai. Você vai pensar em alguns pontos do Rio. É centro da cidade, é a Zona Sul ou a Tijuca. São os pontos. Então, eu sabia que eu queria estar também em um local que as pessoas olhassem e falassem, esse cara deve ser bom porque o consultório dele é ali. Percepção de valor. Percepção de valor. Isso é então, importante. É diferente. E a realidade é que é diferente essa percepção de valor. Então, eu sabia que se eu estivesse na Tijuca, eu ia poder cobrar mais do que se eu estivesse no Meia, se eu estivesse no Engenho Novo, se eu estivesse em qualquer outro bairro considerado, né, mais simples. Então, eu tinha essa questão logística, mas também essa percepção de valor. Depois, o que aconteceu? Eu me casei e eu fui morar no Recreio. Mas eu continuava com o consultório na Tijuca, que era onde já estava desenvolvendo uma clientela legal, toda particular. Eu nunca... Você fazia esse trajeto todo dia? Todo dia não, porque era um consultório também alugado. Nessa época eu acho que eu alugava já uns 2 dias na semana. E nos outros dias eu trabalhava para clínicas, né? Pontualmente, eu ia lá, atendia para algumas clínicas e estava já trabalhando numa empresa de alinhadores, que é uma outra parte aí da minha vida. Para quem não é do Rio de Janeiro, no Recreio na Tijuca, é o quê? Uns 40 quilômetros? 40 sem trânsito. Por aí, né? 40 sem trânsito ou mais, né? Então eu já estava lá pingando um pouquinho no meu consultório, um pouquinho no consultório de outras pessoas e também numa empresa de alinhadores que eu prestava serviços. Mas aí eu olhei o mapa do Rio de Janeiro e eu percebia que muitas pessoas não iam para o consultório porque era longe, né? Então, na Tijuca não, eu moro na Zona Sul, não, eu moro na Barra. E aí eu pensei, bem, eu quero estar perto dos meus clientes.
né? Eu vou fazer só atendimento particular, então não quero que a distância seja uma objeção. Então, o que eu fiz? Bem, eu mapeei o Rio de Janeiro e pensei, bem, eu quero atender em vários pontos do Rio, de forma particular, para que as pessoas sempre estejam perto. E aí eu peguei, bem, eu estou na Tijuca, eu vou pegar um consultório na Barra, porque eu moro no Recreio. Então, Tijuca e Barra, eu já cubro uma boa parcela da população. Então, quem for da Barra não vai mais reclamar. E Zona Sul, para Tijuca, tem metrô, também dá para ir. Bem, peguei na Barra. Depois tá faltando mais um. Aí eu peguei na Zona Sul. Na época, eu acho que foi em Ipanema que eu comecei um aluguel também. Então, eu já estava em 3 pontos estratégicos do Rio. E eu tinha intenção ainda de pegar um ponto no centro da cidade, para pegar as pessoas que, antes da pandemia, né, trabalhavam muito no centro da cidade, e eu queria um ponto em Niterói. Que sacada, ele foi botando porque bases. Eu fui, exatamente, criando bases, Triangulou, né? Cada dia eu ficava em um local, porque se você falasse assim, eu quero ir, mas eu moro em Botafogo. Ótimo, tem Tijuca às sextas e tem aqui em Ipanema às quartas e Barra às terças. Você estava cercado. Você não tinha opção de falar, não, é longe. Não, eu tinha vários dias em vários lugares diferentes. Então, dessa forma, eu estava dominando ali geograficamente o Rio de Janeiro. Então, ninguém podia falar que não podia ir. Então, antes da pandemia, eu estava com 3 pontos de atendimento. Tijuca, Barra e Ipanema. Quando veio a pandemia, eu fechei todos os consultórios. Eu parei de atender durante 3 meses. Como eu tinha um bom planejamento financeiro, eu tinha condição de ficar tranquilo, nesses 3 meses parados, porque eu tinha ali uma reserva, então não teve desespero nesse ponto. E aos poucos eu fui percebendo, né, a gente começou a ver aquele movimento já das pessoas voltando a mandar mensagem, querendo fazer consulta. E apesar da Tijuca ser o consultório que tinha mais movimento no início, né, no pré-pandemia, aonde no pós-pandemia começou a ter uma procura muito grande foi a Zona Sul. Então, na época, eu já tinha mudado de Ipanema para o Leblon, eu tinha mudado de consultório, eu estava com um horário no Leblon, que era um sonho, o sonho de qualquer suburbano do Rio de Janeiro estar morando, trabalhando no Leblon. Então, para mim, era o auge, assim, o ápice, né, da conquista. Estava lá alugando o horário de consultório de alguém sexta-feira à tarde, mas... Venci, eu estava no Leblon, venci. E aí começou a aparecer mais pessoas da Zona Sul, do Rio de Janeiro, mandando mensagem, querendo marcar, quero marcar. Eu tenho uma explicação na minha cabeça do porquê que isso aconteceu, mas é outra história. E aí, as pessoas da Tijuca não me mandavam mensagem, nem os próprios pacientes querendo voltar, perguntando quando vai abrir de novo. Não, todo mundo quieto. Aí vamos ver. Aí eu reabri primeiro o consultório do Leblon, comecei a atender ali uma família, atender mais um pouquinho, aquela coisa bem devagarinho, porque a gente ainda estava entendendo como que ia ser esse novo mundo, né, de reabertura de tratamentos. E aí eu comecei a olhar e falar assim, só um parênteses, nessa época, essa questão meio de ser inovador e pensar um pouco fora da caixa, nessa época eu já comecei a oferecer a telemedicina, né, a teleodontologia, que era uma coisa que ninguém falava, mas antes da pandemia eu já tinha começado. Então, se o paciente falava, eu quero ir no consultório e tal, mas estou meio sem tempo, a gente faz uma consulta online antes para eu entender o que você quer. Se você não mora no Rio de Janeiro, eu peço já alguns exames para você fazer na sua cidade, eles me mandam, que eu já consigo ter uma ideia do que é o seu caso, para quando você vier no consultório, a gente, né, ter uma logística mais otimizada, a gente já poder fazer alguma coisa e tudo mais. Então, eu já tinha começado a ensaiar a teleodontologia antes da pandemia, e quando chegou na pandemia, eu já estava preparado, eu já sabia usar Zoom, eu já sabia... Saiu na frente. Eu saí na frente nisso, entendeu? Eu já oferecia... Isso aí é mais uma aula, hein? Eu já oferecia a teleodontologia antes de existir o nome teleodontologia. Quebrou a objeção, falou Quebrei a antes. objeção, entendeu? Tudo, eu já pensava nisso. E aí, eu fui atendendo, tudo mais, e eu percebi, os rendimentos aqui do consultório de Ipanema estão bons. No Leblon, na época, né? Do Leblon estão bons. Eu estou um pouco cansado de fazer essa viagem para Tijuca. Toda semana. O pessoal não está procurando, quer saber? Eu acho que eu vou fechar o ponto da Tijuca. E quem quiser continuar comigo, vai para
Pro Pra Leblon. Zona Sul. Vai pra Zona Sul. Porque esse caminho da Tijuca pra Zona Sul é muito mais fácil do que da Zona Sul pra Tijuca. As pessoas aceitam mais ir para um médico, para um dentista de confiança até a Zona Sul. O contrário não é verdadeiro. A realidade é essa no Rio de Janeiro. O contrário não é verdadeiro. Continuei então só na Barra e no Leblon. Até que teve um momento também que eu olhei. E aí foi uma questão logística. Todo dentista tem uma malinha, né? Tem uma malinha que carrega. Só que eu não tinha mais só uma malinha. Eu comecei com uma malinha. Só que como eu sou ortodontista, mas também implantodontista, mas eu faço prótese, ou seja, uma clínica geral, eu não tinha uma malinha só. Você já estava com motorhome para carregar tudo. Era praticamente isso. Então, assim, comecei com uma malinha, depois 2 malinhas. Só que eu queria fotografar meus casos. E eu não queria fazer qualquer foto. Tinha que ter softbox. Então, eu tinha uma mala só de fotografia. Foto. Então, eu tinha uma mala de fotografia, eu tinha uma mala de cirurgia, eu tinha uma mala de odontologia geral. E eu ainda comecei a ficar um pouco mais enjoado com algumas coisas. Então, por exemplo, eu tinha o meu mocho, que era um mocho em cela. Que era o meu sonho ter um mocho em cela. E o que eu tinha que fazer? O mocho da Celi, né? Isso, eu tinha o mocho da Celi. E ele era meu xodó e eu não conseguia mais atender Depois que você usa esse mocho... Você não sabe atender em outro lugar. Porque também é uma coisa que eu tinha comigo que investimento em mim é investimento, não é gasto. Então, o que eu podia fazer para melhorar a minha odontologia, eu fazia. Preservar a sua saúde. Preservar minha saúde. Então, eu comprei aquele mocho, fiquei apaixonado. Só que eu tinha 3 pontos de atendimento. Como que eu fazia? E não dá para andar no Rio de Janeiro com esse tanto de coisa assim. Aí o que acontecia? Então, meu carro, ele tinha um mocho que eu carregava para todos os consultórios, minha mochila com meu laptop, 3 malas. Bastante coisa. Só que eu ainda comprei uma lupa. Realizei meu sonho de comprar uma lupa. Então, eu tinha a malinha da lupa. Só que agora, imagina, chegou um ponto, eu tenho uma foto disso, que o meu carro... Exam Vision? Sim. Aí, se roubassem o carro do Dr. Juan, acabou. O seguro não pagava nada, porque o carro era barato. Pois é. A lupa 15 conto. Então, a lupa... a lupa, eu tive uma sorte que eu comprei a lupa num congresso, num Odontorria, alguma coisa assim. E eles estavam fazendo um sorteio de um fotóforo, né? Que é aquela luzinha. Fotóforo caríssimo. Fotóforo caríssimo. E só que aí quem comprasse a lupa ia participar de um sorteio de um fotóforo. E eu ganhei esse fotóforo. Então, eu paguei a lupa, mas eu ganhei um fotógrafo. Eu trouxe uma dessa, eu sei da marca que eu trouxe pro meu irmão, cara, da Holanda. Saiu por 5 mil e poucos reais. Mas aqui no Brasil é 15. Exatamente. Não sei, deve ter mais caro hoje, né, com dólar. É caríssimo. Bom, então aí tá difícil. Essa parte a gente não vai ensinar, porque além de competente, ele é sortudo. Mas na verdade... Estou vendo que não dá pra mas na verdade, é uma sorte planejada. Porque assim, eu sempre quis comprar a lupa, mas assim... Como que eu vou fazer? Quando que vai ser o momento? Porque é um investimento muito alto. É alto. Só que comprei de forma estratégica, porque o rapaz do stand falou, olha, tá tendo esse sorteio e deixa eu te contar um segredo de bastidores. A venda tá meio fraca. Então, a concorrência tá baixa pro sorteio. Eu pensei, bem... Então, esse é o momento. Porque Podia ser papo, mas nesse caso Exatamente, não foi papo. Porque eu conhecia, ele foi sincero. Ninguém fala que a venda tá baixa. Até porque eu tava namorando essa lupa há muito tempo. Então, ele sabia que eu queria comprar. Vai água? Eu quero. Então, assim, ele falou pro Juan, você quer a oportunidade e é boa, porque a gente tá com a venda fraca no congresso. Então, tem pouca concorrência. Então, tem muita chance de você ganhar o sorteio. E ganhei o sorteio. Mas aí, o que acontece? Então, assim, o momento que o meu carro, ele simplesmente não cabia mais nada, eu fui com o carro completamente cheio pro consultório. Não fazia mais sentido. Não, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida de... nômade, carregando tudo. Carregando tudo, porque não é só carregar. Carregar é a parte fácil, mas pensa comigo. Você faz um atendimento. Tem que desmontar. No fim do dia, você tem que guardar tudo dentro de uma mala. Não de uma mala, de 3, 4 malas. Desmontar material de foto, montar tudo. Para levar para no outro consultório, você chegar mais cedo. Para desmontar tudo. E foi essa vida mais, sei lá, 4 anos. Sua hora clínica fica muito mais cara, né? Você tem que perder e também aí tempo, depende da flexibilização, né? Flexibilidade do locatário. Que às vezes o cara aluga ali por 4 horas. Posso chegar um pouco mais cedo para começar a arrumar? Tem gente que não, não, é 4 horas. Então você já perde ali meia hora para montar, meia hora para desmontar. Que era para eu estar produzindo. E que era para eu estar produzindo. Então chegou um momento que aí eu fiz as contas, falei assim, tem como parar de fazer essa vida doida
e a gente investir num local nosso? E aí, na época, eu tinha uma terapeuta, que eu acho que também é uma maior recomendação que eu falo para as pessoas, façam terapia. E a minha terapeuta, infelizmente, faleceu, mas ela era uma pessoa fantástica, porque ela tinha uma base, ela também era economista. Ela foi diretora comercial, financeira de empresa. Então, ela tinha essa veia. E quando eu conversava com ela, né, resolvia meus problemas pessoais, consultoria, né? mas ela me dava uma consultoria também em termos de empresarial. Então, ela já entendia qual era a minha, né, que eu era o profissional que eu era, mas as minhas inseguranças, né, de dar passos a mais por conta desse investimento. Será que eu posso? Recém-casado, né? Será que eu posso pegar um consultório? Eu vou sair de uma sublocação, sei lá, de 800 para pegar um aluguel de 2.000? Será que eu vou ter condição de pagar? Aquele medo. E aí ela muito, né, friamente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no papel, quanto que você ganha, tem ganhado aí nos últimos 6 meses? Ah, eu ganho tanto nos últimos 6 meses. E quanto que você tem gastado? Eu tenho gasto tanto. Então vamos, tem dinheiro sim, você pode pegar um consultório sim, pagar um aluguel de 2.000 porque você tem esse dinheiro. Interessante. Porque você tem esse dinheiro, porque você tem um caixa que se você precisar parar 3 meses, você não vai dever nada a ninguém. Você tem essa condição. E a gente vê uma projeção de aumento. Você não vai diminuir. É liquidez corrente. Exatamente. Então ela foi, viu que eu tinha uma projeção, que a ideia, assim, eu fosse crescer, porque eu tinha esse potencial de crescimento, tinha um histórico favorável, então eu poderia fazer esse investimento com segurança. Era um investimento que ia dar aquela turbulência emocional inicial e turbulência financeira inicial? Sim, mas era um passo seguro. Não era uma coisa irracional, não era uma coisa emocional. Meu sonho é ter meu consultório com meu lucro. Não, era planejado. E aí teve uma oportunidade também, que o consultório que eu alugava em Ipanema, eu já tinha saído do Leblon, que ela fechou o consultório na pandemia, eu procurei outro em Ipanema, comecei a alugar. A dona do espaço, a sócia dela estava indo para os Estados Unidos, ela ia ficar sem sócia e ela não tinha o perfil de gestão. A sócia era gestora, ela era dentista operacional. E ela falou, Juan, estou com um filho pequeno, não levo jeito para gestão, não quero fazer isso, quero me dedicar à minha família e atender meus pacientes. Você quer assumir o consultório? Porque ela falou, de todos os locatários que eu tenho, eu vejo que você tem perfil para gerir isso aqui. Ela já tinha sentido isso, porque eu sempre dava uns toques lá, falava, poxa, vamos botar um copo mais bonitinho para os pacientes, esse equipo aqui tá meio desapertado, vamos ajustar. Então, eu sempre estava dando aquela perturbada para o consultório ficar melhor, então ela sentia isso, né? E via que eu era responsável, né, nos pagamentos e tudo mais. Ela falou, Juan, eu acho que você tem perfil para assumir isso aqui, você quer pegar e eu fico como locatária sua e tudo mais? Aí eu falei, olha, deixa eu pensar. Aí eu falei assim, cara, o consultório era uma tela em branco, porque ele era bem feio, mas ele era num ponto excelente em Ipanema, né? E era um sonho, né? Ter um consultório em Ipanema. Maravilha, essa é uma tela em branco. Aí você pintou do jeito que você quis mas o problema é que era uma tela em branco meio suja, assim. Se ela tivesse só branco, tava bom. Então tinha umas coisas que estavam meio feias, assim. Mas aí eu olhei e falei assim, cara, é uma oportunidade. A sala é excelente. Ela tinha uma divisão muito boa. Ela tinha as salas de atendimento... É onde você está hoje. É onde eu estou hoje. Ela tinha 2 cadeiras já, mas era muito mal preenchido, né? Tinha uma recepção que são 2 salas que são juntas, né? A recepção antiga ele a usava como depósito e como sala para almoçar. Então, assim, não era um espaço produtivo. E eu já olhei com outros olhos e falei, aquilo ali vai ser uma sala de harmonização facial, vou tirar esses armários, botar uma sala de harmonização facial, otimizo aqui os armários e tudo mais. Então, eu peguei a sala, assumi, né, o espaço, o aluguel do espaço, e aos poucos fui juntando dinheiro para poder fazer a reforma para criar a clínica dos meus sonhos, né, que tinha a minha cara, só que a minha cara, entre aspas. Por quê? Mais uma vez, o planejamento do negócio. O meu potencial, na época de preencher com o meu trabalho, fazendo as contas em quantos pacientes que eu tenho, quanto tempo que eu levo, eu via que eu conseguia preencher 2 dias inteiros. Não tinha necessidade de ir para o consultório todo dia. E aí, qual é o sentido de eu ir todo dia, sair do Recreio para Ipanema, para atender 1, 2 pacientes, se eu posso juntar todo mundo no mesmo dia? Logisticamente é melhor, eu gasto menos combustível, né, tudo mais. Então, eu já sabia que eu não ia atender todo dia. Eu ia fechar ali 2 dias. Mas o que eu faço com os outros dias? Alugar, claro.
eu vou deixar minha cadeira vazia, meu espaço vazio, gastando dinheiro. Diluir o custo fixo que tinha lá para render mais. E muitas pessoas não alugam consultório, não, ou por... Ficar com medo, minhas coisas todas... Exatamente, minhas coisas todas, ou por ego. Eu já atendi, aluguei consultórios que eu percebia isso, eu sentia isso, que a pessoa não queria, né, que você encostasse em nada. E aí eu falei assim, não, esse aqui é meu, é claro, estou trabalhando, é meu espaço, vai ser o meu sonho, mas eu vou otimizar isso aqui. Então, o que eu fiz? Quando eu fiz a reforma do consultório, eu já pensei nele como um espaço confortável para que outras pessoas alugassem e também se sentissem em casa. É aquela ideia do coworking. Quando você vai para um coworking, apesar de ele ser, né, de uma empresa, ele é neutro. Ele é impessoal. Não tem um porta-retratos seu com a tua esposa. Um dos consultórios que eu aluguei lá atrás tinha foto da dentista em tudo quanto era lugar. E ela com cachorro, e ela com filho, e porta-retratos, e ela fazendo, né, altas acessões. Não se sentia em casa. E aí, no dia que eu pegava o porta-retrato, botava assim no cantinho, e teve um dia que ela reclamou, que eu peguei a foto dela, botei pro lado. Assim, mas como que eu vou ficar atendendo com a foto de uma mulher que não é minha esposa ali, né, toda produzida, não faz sentido. E aí eu pensei, não, com a minha experiência de todos esses anos que eu aluguei consultório, eu fui anotando tudo que eu passei raiva. Tudo que eu passei raiva, eu fui anotando. Era o fato de ter horário para entrar e horário para sair, que me engessava. Eu sabia que no dia a dia do clínico não é assim. Às vezes você está numa cirurgia, não tem como você sair às 6. Você precisa ficar um pouco mais. Então, eu queria que o meu locatário tivesse essa liberdade de poder ficar mais à vontade. Outra coisa, e coisas simples, por exemplo, chave. Quantas vezes já cheguei no consultório, putz, esqueci a chave, e agora? Como que eu vou abrir o consultório se eu não tenho chave? Aí ligava desesperado para a dona do consultório, esqueci a chave. Como que você esqueceu a chave, não sei o quê. Botei uma fechadura eletrônica. Isso resolveu um problema simples. Então, meus locatários, eles vão, botam ali o dedo e entram. E saem. Então, não tinha mais o problema de alguém esquecer a chave. Todos os armários eu coloquei, cada um com as suas próprias, né, também fechaduras ali. Então, cada um tem a sua chave para não ter risco de roubarem alguma coisa. Que era um medo também. É um medo de muitas pessoas não alugarem o consultório porque tem medo que alguém mexa. Bota tranca. Acabou, ninguém vai mexer. Isso aí. Câmera. Eu tenho câmera no consultório todo. Por quê? Para isso também, para a segurança das pessoas, de que ninguém vai mexer nas coisas delas, mas para a minha segurança, de que ninguém vai mexer nas minhas coisas e que também ninguém vai quebrar nada, ou que se quebrar vai ser responsabilizado. Então, se você tem câmera, você tem chave, o que eu consegui fazer com isso? Eliminar o funcionário. Porque muitos consultórios que eu alugava tinham uma regra que eu só podia alugar se tivesse a secretária junto. Mas às vezes eu não queria a secretária junto, você não precisava dela, ela não fazia nada para mim, eu podia atender sozinho. E isso aumentava o custo, né, também, muitas vezes. Então, hoje, no meu consultório, eu não preciso que tenha uma USB de olho no dentista para ele não roubar nada. Não, tem câmera, tem chave e tem contrato. Tem um contrato muito bem redigido, com todos os mínimos detalhes das regras, entendeu? Então, a pessoa tem um contrato, a gente tem um calção que também já dá segurança para a gente se tiver um evento, né? A gente tem de onde tirar esse dinheiro para pagar um reparo. Então, a gente se amarrou muito bem. E do ponto de vista de design, arquitetura do consultório, eu fiz um consultório sofisticado, mas impessoal. Você não vai ver o meu nome em nenhum lugar. Você vai ver uma logo, que é um dentinho lá da minha logo, mas que não tem meu nome, que é um dente. Que poderia ser para qualquer coisa. E o único letreiro que tem se chama Dental Clinic. Hoje a minha clínica se chama Rio Dental Clinic. Mas só tem Dental Clinic. Por quê? Dental Clinic é a clínica de qualquer um. De qualquer um. De qualquer um. Então é um espaço impessoal que qualquer um pode entrar e trabalhar e colocar ali, né, trabalhar a sua própria marca, porque não tem nada que invada, né? E funciona super bem, as pessoas vão, trabalham, pagam lá o aluguel delas, isso reduz o meu custo, né, aumenta o faturamento do consultório de uma forma tranquila. Então, eu estou em casa trabalhando remotamente, ou fazendo uma consulta online, ou fazendo a parte burocrática do consultório. Sendo empresário. E nos dias que eu atendo. Cara, olha, muito bom, uma verdadeira aula. Porque o que você faz, talvez você minimize. Porque quando a gente se acostuma com o sucesso que a gente tem, a gente acha que é simples fazer. Não é simples, mas é factível. Qualquer um poderia ter feito. E o que eu acho mais legal é que ele contou agora aquela história, né? De como ele conseguiu
fazer com que aos poucos chegasse lá, sem alavancar, sem pegar empréstimo em lugar nenhum, e ele conseguiu chegar lá. E agora você contou como você é hoje um empresário que muitos dentistas que estão nos ouvindo sofrem com o problema de algemas de ouro. Você sabe o que são algemas de ouro ou dentista gaiola de ouro? Eles são dentistas, Juan, que estão faturando bem já, assim como você tem um bom faturamento, só que eles não poderiam estar hoje aqui com a gente, porque se eles saem um dia de lá, o faturamento cai, eles adiantam cartão de crédito todos os meses, e aí o que acontece? Ele não pode sair de lá, ele vai tirar férias, as férias viram um sofrimento. Só que o que ele está contando, e ele pode confirmar para a gente, ele está longe de ser um algemas de ouro, porque ele consegue trabalhar alguns dias com uma rentabilidade extremamente alta e manter um negócio funcionando. Então, isso para você que não acredita mais na odontologia, teve uma aula completa. Se não quer fazer, é outra coisa. Mas tem uma aula completa e não tem desculpas, porque as condições que o Juan contou agora, muita gente passa de sair do subúrbio, só que é um caminho fácil? Não, nem um pouco fácil. Então, ninguém está prometendo que vai ser fácil, é isso? Ninguém está prometendo e nem que vai ser rápido. É isso né? aí. Hoje, felizmente, com as mídias sociais, né, a gente vê que tudo consegue ser mais rápido. Né? Se você tiver visão, você consegue acelerar. Não existia essa visibilidade lá quando eu me formei, né, em 2009. Eu cheguei a fazer anúncio em jornal, sabe? Aquele classificado, que não deu retorno nenhum, revista, que não deu retorno nenhum. Mas hoje, com as mídias sociais, se você tiver um bom trabalho, uma boa postura e estratégia e consistência, você consegue acelerar o que eu demorei 15 anos para fazer. Você consegue fazer em menos. Isso, né? E com a aula também, né? Que agora já tem receita. Pegando um gancho no que você está falando, cara, a gente já com o teu consultório funcionando, você é um empresário. Sim. Você é nosso cliente aqui da Odontorize e eu vejo como você é engajado, como você está ali no pé, participando de todas as reuniões. E eu não acho que é porque o dentista não quer. É porque ele não consegue acompanhar. Ele não consegue acompanhar o marketing, não consegue acompanhar venda, não consegue acompanhar os outros setores da clínica dele porque ele está ali com a bunda no mocho. Ele precisa estar ali, ele é muito operacional. Sim. E o seu caso é muito diferente, eu acompanho isso, eu vejo como você é engajado. Queria que você falasse como que essa chave virou assim para empresário. Porque no momento em que você está alugando, você tem ali a estratégia, todo um planejamento, mas quando você monta um negócio, é diferente. Né? Você tem custo ali todos os meses, você tem ali, você tem uma rotina ali, você tem que ter colaborador. Como que essa chave virou de você como empresário hoje, né? Quais foram as áreas que você deu atenção, que você viu que era crucial para o crescimento do seu negócio, mas que você tem que se atentar todos os dias ali para não só manter, mas também crescer o teu faturamento e os teus resultados? Primeiro que eu acho que o dentista, quando ele sai da faculdade, né, como profissional liberal, ali já nasce um empresário. Porque ele gere o tempo dele e os recursos dele. Então, no momento que eu decido trabalhar para uma clínica, eu vou saber mais ou menos quanto que eu vou ganhar, mas quanto que eu vou gastar. Eu estou fazendo já uma gestão do meu tempo e do meu dinheiro. Então, acho que ali já nasce o pequeno empresário. Quando ele aluga o horário, mesmo ele não tendo funcionário, ele já tem um custo fixo. Então, ele já é também um empresário. Então, eu acho que o empresário já nasce ali pequeno. Empresário, para mim, o Juan, empresário, não nasceu quando eu assumi um consultório e contratei meu primeiro CLT. Não, o Juan empresário nasceu lá atrás. Pensando no Juan empresário já contratando um funcionário, repete só essa última parte que você perguntou. Quais habilidades que você acha que você focou, que não são da odontologia, mas que foram necessárias para você se desenvolver como empresário? Tá. Tipo assim, que parte da gestão, das finanças? É porque como tudo veio muito junto, é difícil falar um ponto, né? E como vocês já perceberam, desde lá no início, eu vou tendo essa mentalidade de gestão pessoal, gestão financeira, de marketing. Então, lá atrás, quando eu alugava horário, eu já fazia, na época que, por exemplo, quase ninguém investia em
site, em plataformas de Não, você falou até do WordPress quando Exatamente. vocês já eram... Em 2009. Então, lá atrás a gente já investia, eu entendia que eu tinha que investir em marketing, né? Numa época que não se discutia sobre isso. Então, ali eu já tinha essa ideia, né, que eu tinha que ter uma parte do meu dinheiro focada para investimentos de marketing, para divulgar a minha marca, porque não adianta fazer um excelente trabalho se ninguém sabe que você existe, né? Então, isso começou lá atrás. Mas eu acho que o que eu fui desenvolvendo muito para hoje, falar assim, não, empresário com essa cara de empresário mesmo, é a questão de finanças, que já tinha sido trabalhado lá atrás, de controle financeiro, de estratégias. Então, contratar um bom contador inicialmente, mas hoje a gente tem também uma consultoria administrativa que faz auditoria das nossas contas. Muito bom. Então, a gente tem uma tabela todo mês, onde que a gente sabe exatamente quanto que a gente gastou em funcionário, em marketing, em material de dental, impostos, e a gente consegue ter uma previsibilidade, né, de como que vão ser os próximos meses, já que a gente tem um retrospecto. Então, isso muito bem consolidado, para saber aonde a gente pode investir, o que vale mais a pena a gente investir, onde que estão os nossos maiores rendimentos com líquidos, né, o nosso maior lucro, quais procedimentos a gente tem que focar, o que a gente pode parar de fazer, que está dando prejuízo. Te dá clareza para apertar parafuso, clareza, né? Isso, clareza para o que a gente vai fazer, isso é um ponto. Mas eu acredito que eu tenho uma questão de RH boa, de recursos humanos, né, de gerir pessoas. Eu sempre tive um certo espírito de liderança, então eu fui representante de turma. Então, é aquele cara que vai tentar administrar os ânimos e os interesses do coletivo, mas de forma racional, mas de forma diplomática, né? Tentar ali negociar, poxa, dá para fazer isso. Fui da comissão de formatura, que também é o caos, né? Todo mundo quer tudo, mas ninguém quer nada, sério, enfim. Então, administrar isso. Então, eu tenho naturalmente esse espírito de liderança. Mas, e esse meu espírito de liderança sempre foi, também eu procurei trabalhar ele através de treinamento. Eu li O Monge Executivo, né, como se tornar um líder servidor. Então, assim, eu sempre nasceu com isso, mas se desenvolveu. Mas me desenvolvi. Então, eu queria ser um bom líder, né, antes mesmo de saber o que eu ia fazer com isso, né, porque eu não tinha ideia de ter uma clínica, mas eu gostava dessa temática, né, de liderança. Então, entendendo isso. Então, hoje, quem trabalha comigo sabe que eu sou um cara muito exigente, porque da mesma forma que eu sou exigente comigo, eu sou exigente com as pessoas. Eu sou perfeccionista com o meu trabalho, eu sou perfeccionista com o trabalho das outras pessoas. Eu cobro muito a excelência, mas eu falo que eu sempre tento ser justo. Eu não digo que eu sou uma pessoa justa, porque eu acho que isso é arrogância, né? A gente não tem como ser sempre justo. Mas eu tento ser justo. Então, é o que a gente estava conversando um pouquinho lá atrás, se o meu funcionário, enfim, erra em alguma coisa, eu não culpo ele em primeiro lugar, eu culpo a mim. Porque sempre é o cargo que está acima que falhou. Ou porque eu não supervisionei, ou porque eu não dei instruções claras. Então, não dei ferramentas, não dei tempo. Então, assim, eu falhei em alguma coisa. Se ele errou em alguma coisa, eu falhei. No momento que eu falhei, eu penso. E aí que eu acho que também está a falha de muitos líderes. Eu falhei. E o que eu posso fazer para não acontecer mais isso? Ele colocou a autoclave muito cheia. Ele sabe quanto que tem que ser a quantidade? Qual não. É o percentual que tem que ter para o vapor? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver, a especificação é que ela tem que ser, vamos supor, 75%. Se eu encher ela em 75%, como que ela fica? Ela fica assim. Eu vou encher ela em 75% e eu vou tirar uma foto. Eu vou imprimir essa foto e botar do lado da autoclave. Então, quando ele Agora tá claro. encher a autoclave, ele vai saber que tem que seguir aquela foto. Ele não vai errar mais. Ou se ele errar, agora sim eu posso cobrar, porque ele teve uma informação clara. Isso é para tudo. Então, para minha secretária, para o dentista que trabalha comigo. Então, todo mundo sabe que é assim que funciona. Então, essa questão de RH, de ser justo nas suas cobranças, né, ter essa flexibilidade, é muito importante. E lá no meu consultório, eu sempre falo que é claro que a gente quer ganhar dinheiro, mas não é o objetivo final. O nosso objetivo é que as pessoas sejam felizes. Então, assim,
o meu SB, eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele sustente bem a família dele, que ele crie bem os filhos dele. E ele vê isso. Então, a gente apoia em tudo que ele precisa. Então, se ele ficar doente, ele sabe que pode contar com a gente. Que ele não está trabalhando lá pelo dinheiro somente, porque é um lugar bom para trabalhar. Ele está trabalhando lá porque lá ele é feliz, porque ele é respeitado, porque ele é admirado. E o meu SB é o melhor SB do mundo, eu falo, né? E ninguém nunca vai tirar ele de lá. Porque ele é o melhor SB do mundo, porque ele segue a nossa filosofia, ele tem um perfil de excelência, né? E ele sabe que ele pode contar com a gente. E ele e a família dele podem contar com a gente. E a gente tem provas disso ao longo da nossa história junto com ele. E todo mundo que entra... Eu tenho um dentista, o Dr. Gabriel, que é extremamente perfeccionista, que faz um trabalho lindo de dentista, que trabalha comigo, e que ele está até hoje com a gente. Por quê? Não é onde ele ganha mais dinheiro. Não é no meu consultório. Ele ganha em outros lugares mais do que ele ganha comigo. Mas lá no meu consultório ele tem o quê? Ele tem as melhores ferramentas, as melhores resinas, tudo que ele quiser experimentar. Ele, Juan, fui no congresso agora, vi uma resina, cara, que parece ser fantástica. No dia seguinte está lá no consultório, porque eu quero que ele tenha o prazer, sabe? Aquele, né, de, cara, eu vou fazer um caso novo com essa resina. A motivação não vai estar só no dinheiro. Não está no dinheiro. E isso que eu procurei também pessoas para trabalhar comigo que não queriam estar lá por conta do dinheiro. Elas vão ser remuneradas, eu quero que elas sejam felizes, construam, né, tenham sustento também, mas eu quero que elas estejam pela paixão também pelo que elas fazem. Muito bom. E lá ele tem isso. Lá ele tem a possibilidade de fotografar os casos dele, ele tem a possibilidade de atender o tempo que ele precisar. Então, eu não vou ficar no ouvido dele, ó, você tem 15 minutos para fazer isso aí, hein? Você tem 1 hora para fazer... Não. Gabriel, quanto tempo você quer? Juan, esse caso eu queria 2 horas. Então tá bom, 2 horas e meia. Eu quero 3, tá bom, 4 horas, para ficar tranquilo, né? Para não ter... Por quê? Eu quero que ele seja feliz, que ele faça o trabalho com o tempo que ele precisar. Eu aviso o meu paciente que vai demorar o tempo que for necessário. Então, aquele paciente, não, eu só posso ficar... Você não serve para ficar aqui, porque aqui nós somos artistas. Não sufoque o artista. Não sufoque o artista. Então, assim, a gente vai querer fazer um trabalho, você tem hora para começar, mas a hora que vai terminar é a hora que a gente achar que está excelente. Então, é assim que vai funcionar aqui. E aí ele tem essa oportunidade de fazer o trabalho do jeito dele, com o que ele quer, de fotografar, de lá ficar desenhando a resina do jeito que ele quiser. Cara, muito bacana. E é isso que é legal. Agora a gente está com uma nova pessoa lá na parte de CRC, atendimento ao cliente, que é um desafio, Eloá, né? E que na seleção dela foi isso que eu apresentei. Você demorou, né, cara? Você demorou, assim, foi um processo que você teve muito critério, né? Demorado, muito critério, porque a gente tem todas essas nuances, não queria colocar alguém ali na nossa linha de frente e que pudesse manchar a nossa reputação. Porque a reputação é uma coisa que você leva muito tempo para construir, né? Eu construí durante 15 anos. E é uma das coisas mais sagradas para um médico, para um dentista, é a reputação. Então, assim, hoje a gente tem, né, uma nota altíssima no Google, né? Praticamente todas as avaliações positivas, mas por quê? Porque eu fui construindo isso ali controlando, eu que fazia atendimento de WhatsApp, de excelência, eu queria alguém que conseguisse reproduzir esse mesmo padrão, para o padrão não cair. Então, é difícil selecionar alguém que vai manter o seu padrão. Então, eu fico ainda trabalhando na supervisão dela. Então, eu olho toda a mensagem que ela manda. Se tem um desviozinho, assim, um negocinho que eu vejo que não é bem como eu falaria, eu falo, olha, tá vendo isso aqui? O que você acha de a gente fazer assim, assim? Então, eu continuo supervisionando ali em cima. Então, não deixo correr solto. Essa é outra aula. Porque para quem é o hiper especialista, que olha o currículo que o Juan tem, dentro e fora do Brasil, se dedicou a ser um dentista brilhante. Mas ele não achou que isso era suficiente para o sucesso dele, tanto que ele está ali conferindo atendimento ao cliente. E a gente tenta defender muito isso aqui, que ser um excelente dentista... É só parte. É só parte e é obrigação. Você não precisa falar assim, eu sou um excelente dentista eu sou um excelente e vou ter sucesso. Não. Vocês estão vendo que ele está ali, olhando mensagem por mensagem, tempo de atendimento, ele contratou, paga uma pessoa para fazer o trabalho. Só para receber o lead e agendar. E primeiro, ele fez.
Esse é o ponto. Primeiro você faz. Segundo, ele mostrou. Terceiro, ele acompanha. Acompanhar. Então, isso é o trabalho do empresário. E se quer ser empresário, ele trocou. Uma parte do tempo dele ele está no Mocho, como um excelente dentista, atende pacientes aqui, né, do Brasil, de fora do Brasil, que eu sei que você faz um turismo odontológico, pessoas vêm da Europa, dos Estados Unidos, para serem atendidas por ele. Agora, ele não esqueceu do que fez o sucesso dele, que não foi só a odontologia. Se você acha isso, esqueça. Ser um dentista excelente é obrigação. Agora, corra atrás de tudo que nós conversamos, né? Eu aconselho que assistam o podcast inteiro, porque está uma pós-graduação de como chegar a ser um empresário. E essa questão da supervisão é em todo o processo. Por exemplo, o atendimento é um. Então, eu quero que ela faça um atendimento de excelência. Então, ela fica ali, eu acompanho, vai fazendo treinamento ali com o Rodrigo, também vai ajudando a ela refinar os seus scripts, refinar a forma de atendimento. Mas quando o paciente também entra, tudo tem que seguir um certo padrão. Então, por exemplo, lá no consultório a gente tem copo de vidro. Eu olho o copo de vidro e eu vejo que ele tem uma marca de dedo, eu já chamo a equipe e falo, olha, isso aqui é um erro inaceitável para o padrão que a gente oferece. Por quê? Não é só uma marca de dedo no copo de vidro, é o que isso representa. O paciente que vai olhar vai falar assim, esse copo não está bem limpo. Está sujo. Se um copo não está bem limpo, o que acontece lá dentro com os instrumentais? Se o que eu tô vendo já está ruim e o que eu não tô. É igual quando você vai no restaurante, se você recebe um garfo já sujo de comida, você já pensa assim, acabou meu jantar. A impressão já é ruim, né, cara? Acabou. E é isso que você tem que ter um controle, pelo menos eu, né, no meu jeito de pensar, tem que ter alguém supervisionando e controlando todos os processos. Todos os processos têm que ser supervisionados. Então, a secretária ela tem que estar sendo supervisionada, o SB, os dentistas, né, com um outro dentista como responsável técnico. Então, o Gabriel, ele atende, eu tenho total confiança nele. Ele pode atender sozinho, mas se eu estou no consultório, ele está atendendo, eu vou lá. E aí, Gabriel, como que tá? Cara, tá ficando lindo. Ou eu olho assim, ele me pergunta, Juan, o que você acha aqui dessa aresta? Arredonda? Eu acho que podia arredondar. Então, eu estou presente em todos os lugares, mas sem sufocar as pessoas também. Porque as pessoas precisam... Dando autonomia. De autonomia. E elas precisam se sentir autônomas e sentir que você confia. Tem que ter liberdade, né, tem cara? Que ter pra liberdade. Executar o que você treinou e você vai fazendo as correções. Então, né? Exatamente. Então, as pessoas... Por exemplo, a Eloá, que trabalha na parte das vendas ali no CRC, ela é híbrida, né? Então, no dia que eu estou no consultório, ela está lá também. Mas no dia que eu estou em casa, ela também está em casa. E ela faz o horário dela, ela tem liberdade, porque eu vejo que ela tem maturidade e experiência para isso, para poder ajustar os horários dela e fazer como melhor funcionar para ela. Boa, cara, muito bom. Cara, sensacional a aula que você trouxe aqui. É bacana demais poder compartilhar o seu conhecimento com outros dentistas. E o objetivo desse Risecast, cara, é isso. É trazer dentistas com histórias diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é ter sucesso e viver da odontologia. Sim. E inspirar, né? E inspirar outros dentistas. Né? Tem pessoas, o Juan, que senta aqui nessa mesa com histórias totalmente diferentes da sua. Às vezes o cara vem de uma dificuldade muito pior, mas às vezes o cara tem toda a facilidade do mundo. Sim. Mas a trajetória, onde ele quer chegar, é viver da odontologia. E, meu irmão, muito bom ter você aqui. Excelente. Obrigado, por compartilhar, por dar essa honra de compartilhar aqui o lado de cá, né? E entrevistar o Juan, bater esse papo com você. Legal, eu queria que você deixasse pro dentista, né? Seja pro recém-formado, pro cara que tá desmotivado, ou simplesmente pro dentista que quer mudar, fazer um 360 ali na carreira dele, que você deixasse essa mensagem para ele, né? Do viver da odontologia. Porque você é um dos poucos que chegaram lá. E eu e a minha família vivemos exclusivamente do nosso consultório. Eu acho que isso é uma grande vitória, assim, pra gente, né? Porque a maioria dos meus amigos, a esposa ou o marido tem um outro emprego, então quando o consultório vai mal, um dá suporte ali pro outro. Eu não. Eu e minha esposa, a gente vive exclusivamente do consultório. Não temos outra renda, é aquilo lá. E eu acho que isso influencia muito também, porque eu sempre falo que quando você não tem outra opção, aquela opção de você vencer, você vai correr atrás.
E isso foi para mim também, assim, eu não tinha outra opção, senão vencer naquilo que eu me propus. Eu não tinha um pai com uma empresa para eu assumir ou uma outra opção. Essa era a minha única opção, vencer no que eu escolhi fazer, que era ter o meu consultório. O plano B é fazer o A dar certo. O plano B é fazer o A dar certo, exatamente. Então, assim, o que eu posso falar para quem está começando ou está precisando, né, de um outro gás é que é possível, sim, vencer na odontologia, viver na odontologia. A gente vive um momento maravilhoso para a odontologia, né? Então, era muito mais difícil na década ali em 2005, 2009, era muito mais difícil. Hoje existem oportunidades que não existiam lá atrás para odontologia, não só como especialidade diferente, né? Hoje tem harmonização, odontologia hospitalar, um monte de coisa. Não, mas os procedimentos, os pacientes já conhecem, já estão procurando. Você tem uma vitrine mundial, que é o Instagram e as outras mídias. Você pode... O mundo não tem mais limites. Ou até se você quiser sair do Brasil, hoje é muito mais fácil do que lá atrás. Hoje tem a oportunidade de você trabalhar para empresas de alinhadores de forma remota. Quando que você ia poder fazer isso? Mas você consegue trabalhar com odontologia de dentro de casa, que é uma coisa que não existia lá atrás. Você pode dar consultoria, você pode oferecer seu serviço de diversas formas. Então, assim, o mundo nunca esteve tão aberto, com tantas possibilidades para odontologia. Basta você ter, né, o pé no chão, mas o seu coração ali olhando lá para frente que tem oportunidade. Cara, muito bom. Obrigado mesmo pelo convite mais uma vez. Obrigado. E você... Cara, adoramos. Bom, cara. né, cara? E eu tô com a impressão, eu acabei de conhecer o Juan, mas eu tô com a impressão que eu conheço dele desde pequenininho. De tanta história que eu já escutei. Desde pequenininho. Cara, foi muito bom. É porque vocês estão escutando aqui esse podcast agora, mas a gente tá conversando ali, o Juan já contou muita coisa pra gente. Então, você dentista, eu queria que você, não só esse podcast, mas outros podcasts que nós já gravamos aqui, com outras histórias parecidas, com histórias de dentistas que vivem da odontologia. Essa mensagem que a gente quer passar. E se você é dentista e quer captar paciente para o seu consultório, quero te apresentar a nossa metodologia, a metodologia da Odontorize. A gente vai deixar um link aqui na descrição, clica, você faz seu cadastro, nossa equipe entra em contato com você. A gente vai te apresentar esse mundo de como você viver da odontologia. Não só de marketing, mas também te apresentar outros caminhos de venda, gestão de finanças com o Rogério, com a Embase e também todos os recursos que você precisa para realmente ter uma empresa, você ter um negócio dentro da odontologia. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Foi sensacional. Gostou de gravar? Gostei. E os cortes? Ele sabe, ele fez umas frases assim, já tá vendo os cortes certinho. Pior que eu não pensei nisso, sabia? Mas deu certo, mas ficou bom. Já sei, já tô com alguns na cabeça aqui. O Juan me enganou tanto, porque o Juan chegou com carinha de tímido, ele chega assim, aquele menino bem comportado... Aí, cara, chega aqui, ele dá um show, falou muito pra caramba e tal, sensacional. Se der a oportunidade eu vou falar. Mas eu sou tímido e introspectivo, mas a vida foi me soltando mais. Você tem conhecimento, né, cara? Quando você tem conhecimento e propriedade num determinado assunto, você tem segurança pra falar. Parabéns, eu gostei muito da história. E eu acho, e tem uma coisa que assim, ninguém conhece mais a sua história do que você mesmo. Então, quando você... Falar do que a gente faz é fácil. Deixa eu fechar que a câmera tá aqui ainda. Aí a gente começa a falar bobeira aí, e aí pronto, tem que cortar. Turma, obrigado, tá? Então esse aqui foi mais um conteúdo da Odontorize, o nosso RiseCast. E se esse é o primeiro podcast que você está assistindo, vai lá no nosso canal, que eu tenho certeza que tem outros lá, inclusive um com esse camarada aqui, ó. Obrigado. Gestão financeira. Não adianta ter paciente, ganhar dinheiro se você não souber cuidar dele. Não adianta. Eu sei cuidar do meu dinheiro porque eu tenho um acompanhamento. Valeu, porque até a próxima. A gente fica rico com o quê? Com o que sobra. Não com o que ganha, Juan. Isso aí. Olha aí.